O texto então da nossa meditação hoje será Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11. Quero compartilhar com vocês então a exposição da palavra desta carta que Jesus, por meio de João, está direcionando à igreja em Esmirna. É uma continuidade da série expositiva das 7 igrejas que nós vamos trazer nos próximos dias. Mas antes de nós lermos a palavra de Deus, você pode segurar ela ali aberta. Semana passada falei dos perseguidores, hoje vou falar dos perseguidos. Só a título de introdução para vocês se situarem nessa carta. Depois que Jesus ele é assunto aos céus, mais ou menos ali em meados do ano 33 depois de Cristo, a igreja agora é comissionada a levar o evangelho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas agora, a igreja que está trazendo o evangelho do Senhor Jesus, ela vai ser perseguida primeiramente por judeus e depois pelo Império Romano. Em meio a essas perseguições, muitas pessoas são presas. É o caso do apóstolo Paulo. Ele ia atrás das pessoas e os prendia por professar a fé cristã. E muitas pessoas não só eram presas, mas eram levadas ao martírio, eram mortas por causa da fé. Dentre essas pessoas, nós vamos encontrar Estevão. Atos dos Apóstolos começa narrando a morte do primeiro mártir da história da igreja, Estevão, morto apedrejado, porque não negou a Cristo. Continuando o livro de Atos, nós vamos ver o apóstolo Tiago, o irmão de João, filho de Zebedeu, sendo decapitado por não negar a fé. Se nós continuarmos a ver não só o que o livro de Atos está falando, mas o que a tradição histórica vai falar acerca dos apóstolos, nós vamos ver que André, irmão de Pedro, ele foi crucificado. Vocês, quando passam nos trilhos de trem, vocês veem lá uma cruz em X, que é chamada de a cruz de André. Foi por causa desse apóstolo, ele foi crucificado. Se olharmos o outro Tiago, filho de Alfeu, ele foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém e a seguir ele foi apedrejado até morrer como Estevão. Tudo isso porque eles criam em Cristo e porque eles estavam dispostos a entregar a própria vida, se necessário, para não negar a fé em Cristo. Quando olhamos para a história, nós vamos ver o apóstolo Mateus, esse coletor de impostos. Ele pregou pela Palestina, depois na Etiópia, onde ele foi morto à espada. Podemos olhar para a vida de todos os apóstolos. Simão, o cananeu, não Simão Pedro, foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano. Tomé, aquele que duvidou depois de Cristo aparecer para ele e dizer: olha Tomé, você não creu, eu estou aqui, toca nas minhas feridas, põe o dedo aqui, ó. Esse Tomé que antes era de certa forma incrédulo, agora ele vai se tornar um dos maiores pregadores. Porque a história conta que ele pregou em muitos lugares, em Parta, Média, Pérsia, até a Índia, onde ele foi morto atravessado por uma lança. Judas Tadeu, não aquele que traiu a Jesus, a história diz que ele morreu cravado por flechas. Felipe morreu enforcado no pináculo do templo em Herápolis. O apóstolo Pedro foi crucificado. A história diz assim que ele não se achou digno de ser crucificado como seu mestre, como Jesus, e aí ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, no ano 64, segundo a história, a maior parte dos estudiosos creem que ele foi morto no ano de 64, decapitado, depois de escrever as suas cartas da prisão, lá em Roma. Se nós olharmos para a vida dos apóstolos, o único que não morreu como um mártir foi João. E não foi por falta de tentativa. Porque até o apóstolo João, Domiciano, mandou lançar ele num caldeirão de óleo fervente. E ele não morreu. E aí depois, então, vendo que ele não havia morrido, ele é encerrado na ilha de Patmos, onde ele vai ter então as revelações que nós conhecemos como o livro de Apocalipse, aonde Jesus começa direcionando essas cartas às 7 igrejas. Vocês percebem o contexto histórico? Semana passada eu falei das atrocidades, de como os judeus e o Império Romano perseguia a igreja. Hoje vocês veem o que acontecia com os que eram perseguidos por não negar a fé. É nesse contexto que Jesus agora vai direcionar 7 cartas às 7 igrejas. Não porque houvesse apenas 7 igrejas,
Mas porque o 7 na Bíblia, ele é um símbolo de totalidade, de plenitude. Quando Jesus escreve 7 cartas a 7 igrejas específicas, ele está escrevendo o conteúdo que serviria para todas as igrejas de todos os tempos e em todos os lugares, inclusive nós hoje. E por isso que é importante nós sentarmos e lermos com atenção o que Jesus estava deixando para aquela igreja, porque é para nós. Ela é tão contemporânea como qualquer uma das que nós vamos ver. Nesse contexto, então, eu quero ler com vocês o texto de Apocalipse 2, do versículo 8 ao 11, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo os lançará, alguns de vocês, na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. É muito profundo o conteúdo dessa carta. Se vocês pararem para olhar as 7 cartas, só houve 2 igrejas que não receberam repreensão da parte de Deus, que é a igreja de Esmirna, objeto da nossa exposição hoje, e a igreja de Filadélfia, a 6ª igreja. Só houve 2 igrejas que não receberam repreensão. Vocês vão perceber hoje que essa igreja, Jesus vai se apresentar para ela, Jesus vai trazer alguns elogios reconhecendo a perseverança dessa igreja, Jesus vai trazer alguns conselhos e promessas, mas não tem repreensão. Diferente da igreja que nós falamos semana passada, Éfeso, uma igreja que guardava a palavra, que era firme na sua doutrina, que guardava a fé, uma igreja ativa em obras, mas que havia recebido uma repreensão porque abandonou o primeiro amor. Essa igreja, ela não recebe repreensões. E nós precisamos olhar com atenção. Por que essa igreja não recebeu repreensões? O capítulo 2, no versículo 8, Jesus começa dizendo para essa igreja o seguinte: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Então Jesus está direcionando para uma igreja de uma cidade específica. Como é que era o contexto dessa cidade onde essa igreja estava localizada? Esmirna é hoje a atual Izmir, que está localizada na Turquia. Ela ficava a 55 quilômetros da cidade de Éfeso, da qual nós falamos na semana passada. A tradição diz que essa igreja, ela era pastoreada por Policarpo, que foi um dos grandes mártires da história da igreja. Ele era discípulo do apóstolo João. Quando nós olhamos para essa cidade onde a igreja estava localizada, ela era uma cidade comercialmente muito importante, pelo fato dela ser portuária, estar à beira-mar. O comércio ali era muito intenso. Mas há outras coisas que também são dignas de nota. Essa cidade, ela era uma cidade que se destacava por causa dos esportes. Por que eu estou falando tudo isso? Vocês já vão perceber, porque Jesus vai usar essas características para fazer a composição do conteúdo dessa carta. Então ela era uma cidade esportiva. Ela possuía uma cultura muito influente por causa da sua arquitetura, dos seus palácios, bibliotecas, teatros e prédios. Provavelmente a igreja que foi fundada nessa cidade de Esmirna veio por causa do ministério do apóstolo Paulo naquela região da Ásia Menor. Algumas coisas são importantes nós prestarmos atenção na história dessa cidade. Essa cidade, ela é símbolo de ressurreição. Ela era uma cidade milenar. Foi construída, erigida há mais de 1000 anos antes de Jesus. Porém, em 600 antes de Cristo, ela foi totalmente destruída e devastada. Mas 200 anos antes de Jesus, ela volta a ser reconstruída. Ela passa a ganhar uma nova vida. Literalmente, essa cidade, ela morreu e voltou a viver. Agora, se vocês prestarem atenção, é essa linguagem que Jesus vai usar. Eu sou aquele que estive morto e voltei a viver. Então, Jesus está usando uma linguagem que para aquela cidade, ela era muito familiar. Essa cidade também era símbolo de fidelidade a Roma.
chegou a ser o maior centro de adoração ao imperador. No ano de 195 a.C., eles construíram um templo em adoração à deusa Roma, que apontava para a cidade de Roma. No ano de 26 a.C., eles dedicaram um templo ao imperador Tibérios. Essa cidade não só era conhecida pela idolatria ao imperador, ao Império Romano, como ela também era conhecida como idólatra por causa dos seus deuses. Segundo a arqueologia, muitas imagens foram encontradas na praça daquela cidade, imagens de Poseidon, o deus do mar. E faz todo sentido, porque era uma cidade marítima, de cultura grega. Então era uma cidade idólatra. E é para essa igreja que está localizada nesta cidade que Jesus agora vai escrever uma carta, utilizando algumas coisas que faziam parte da história da cidade, para que a igreja entendesse essa mensagem. No versículo 8, ele vai dizer: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Por que Jesus se apresenta assim, como o primeiro e o último? Se vocês olharem, como eu havia comentado, era uma cidade onde eles adoravam ao imperador romano como sendo um deus. E Jesus provavelmente está dizendo para a igreja que estava nessa cidade: eu sou aquele que vim antes mesmo do imperador existir. Eu sou aquele que existe enquanto esse imperador está ali, recebendo adoração. E eu sou aquele que vai existir mesmo quando ele não existir mais. Jesus está dizendo: eu sou a única divindade que realmente merece adoração. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que ainda há de vir. Jesus estava mostrando para eles que as divindades que eles adoravam eram passageiras. Mas aí Jesus vai dizer para eles assim, ó: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o que morreu e tornou a viver. Essas mesmas palavras vocês vão encontrar no capítulo anterior, quando Jesus se apresenta para João: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Às vezes a gente tem a dificuldade talvez de entender o porquê Jesus se apresenta assim para essa igreja. Mas vocês vão entender no contexto, no decorrer dessa mensagem, a importância dessa apresentação de Jesus. Essa igreja era uma igreja que estava prestes a sofrer tribulações maiores ainda do que as que eles já estavam sofrendo. Eles já eram perseguidos, muitos já estavam sendo mortos por não negar a Cristo, muitos estavam sendo levados à morte. E Jesus aqui se apresenta como aquele que esteve morto e voltou a viver. Jesus está dizendo assim, ó: não tenham medo, porque mesmo que a fé de vocês leve vocês à morte, não é o fim. Porque assim como eu morri e voltei a viver, vai acontecer com vocês que não têm negado a minha palavra. Mesmo que enfrentem a morte, vocês vão tornar a vida. Quando Jesus diz assim, ó: eu sou aquele que estive morto e voltei a viver, Jesus está fortalecendo a fé daqueles que haveriam de passar por tribulações e que possivelmente os levaria à morte. Agora ele vai fazer alguns elogios para essa igreja. Conheço as tuas aflições. Algumas Bíblias vai dizer: eu conheço as tuas obras e a tua tribulação. A palavra tribulação aqui, ela significa pressão que vem de fora. Quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação, Jesus está dizendo para essa igreja: eu estou vendo a pressão que vocês têm sofrido daqueles que rodeiam vocês. Eu sei o que vocês estão passando. O importante e o interessante aqui é nós notarmos algumas coisas. Primeiro, uma das maiores e principais marcas da igreja, das 7 igrejas para quem Jesus direciona essas cartas, é que elas eram perseguidas. Isso me faz entender uma coisa, que a marca da igreja que serve verdadeiramente ao Senhor é a perseguição. Quando uma igreja não sofre perseguições, possivelmente ela está andando assim com o mundo. Quando uma igreja ela não tem nenhum atrito com o mundo, é porque ela está andando de mãos dadas com ele. O próprio Jesus, ele vai dizer assim: neste mundo vocês terão aflições. Jesus vai dizer ainda: vocês não são deste mundo, porque eu os escolhi tirando do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vocês pertencessem ao mundo, ele amaria vocês porque vocês seriam dele. Uma igreja que não é perseguida, provavelmente ela está andando segundo Deus desse século. Uma igreja que não sofre perseguição, provavelmente alguma coisa está errada.
Porque o que Jesus ensinou, o que Jesus disse, é que quando a igreja que não pertence a esse mundo, ela fosse verdadeiramente uma igreja, ela seria perseguida porque o mundo as odiaria. Ele está dizendo: eu conheço as obras de vocês. Eu estou vendo as aflições, as tribulações, a pressão que vem de fora sobre a vida de vocês. Porque eles eram igreja do Senhor. Jesus ainda vai continuar dizendo algo que aqui me chama muita atenção. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rica. A palavra aqui pobreza empregada no grego, ela é pitochia, que significa miséria ao extremo. Não era uma igreja apenas que vivia do básico. Às vezes nós temos aquela coisa assim, ó, que a gente trabalha e a gente chega no final do mês e a gente só empata. Por causa disso não nos consideramos ricos. Mas aqui Jesus está falando de uma igreja que não tinha nem o necessário às vezes para chegar no final do mês. E mesmo assim Jesus olha para essa igreja e Jesus vai dizer assim, ó: vocês são pobres diante dos homens, mas são ricos diante de Deus. Isso seria um grande consolo. E essa é uma mensagem muito atual para os nossos dias, porque nós precisamos entender o contexto dessa mensagem. Principalmente quando vivemos no meio de uma geração onde os pregadores só estão pregando teologia da prosperidade. Onde as pessoas chegam e dizem que se você der o que tem, Deus agora fica na obrigação de te dar 100 vezes mais. Que agora, depois que você ofertar, você tem o direito de colocar Deus contra a parede e exigir que Ele prospere, Ele te dê abundância de vida. Às vezes eu tento entender a teologia da prosperidade e encaixar com o que Jesus está dizendo para essa igreja. Vocês são pobres aos olhos do mundo, mas são ricas diante de Deus. Eu fico tentando entender se um pregador hoje atual dessa teologia da prosperidade fosse convidado para pregar num culto dentro dessa igreja, eu queria ver ele encaixar uma mensagem dentro dessa igreja dizendo: olha, dê o que você tem e Deus te dará 100 vezes mais. Jesus disse que eles eram pobres e em nenhum momento Jesus disse que ia mudar essa situação. Jesus está exaltando porque mesmo em meio à pobreza eles criam no Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo que eles não tivessem a abundância, mesmo que às vezes faltasse para chegar no fim do mês, Jesus está exaltando porque Ele conhecia a situação e Ele está dizendo: mesmo assim vocês são fiéis, mesmo com a falta do necessário, do básico, mesmo em meio à miséria, vocês não deixam de crer no meu nome. E eu fico tentando entender como é que essa pregação atual dos nossos dias, em que tudo converge para a área financeira, como é que ela encaixaria com o verdadeiro teor da palavra de Deus? Com mensagens como a que Paulo ensinava às igrejas. Paulo, quando escreve 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 8 em diante, Paulo vai trazer essa seguinte mensagem a Timóteo, para que ele passasse à igreja: por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem em ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem ao dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesma com muitos sofrimentos. Olha só o que Paulo está dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejamos satisfeitos. Como encaixar uma mensagem dessas que era levada para a igreja do primeiro século com a teologia da prosperidade que nós vemos hoje? Mesmo em meio à sua pobreza, Jesus vai elogiar eles porque eles eram ricos diante do Senhor. E isso para mim não tem preço, porque nessa igreja nós vamos encontrar o oposto do que nós vamos ver na igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, se vocês continuarem lendo em casa, vocês vão ver que era uma igreja que vivia num lugar onde a cidade era próspera. Eles eram ricos. Eles mesmos dizem: nós não temos falta de nada, nós somos ricos. Mas Jesus olha para aquela igreja e vai dizer: vocês são pobres, vocês são nus, vocês são miseráveis. Eu aconselho vocês que comprem de mim, que adquiram de mim. Diferente daquela igreja que era rica e Jesus olha e diz: vocês são miseráveis. Para essa igreja pobre, Jesus está dizendo: vocês são
ricos diante de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. É esse o teor da mensagem que Tiago escreve à igreja. Tiago vai dizer assim, no capítulo 2, versículo 5. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Nós precisamos voltar às bases do que a palavra de Deus diz para que possamos anunciar um verdadeiro evangelho às pessoas. Não apresentar um evangelho para as pessoas onde elas vão vir para a igreja por interesse, porque elas querem receber uma cura, porque elas querem receber uma provisão na área financeira. Mas um evangelho que vai conduzir elas à salvação, mesmo que talvez a sua vida nunca mude nesse mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. Um que não traz mudanças momentâneas, mas um que vai refletir para a eternidade. Quando continuamos a leitura dessa carta, nós vamos ver Jesus agora falando: conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Veja que Jesus está elogiando, Jesus ainda está elogiando essa igreja, porque Jesus conhece a tribulação pela qual eles estão passando, sabe das obras, sabe das aflições. Jesus está elogiando eles porque eles eram uma igreja que mesmo diante da sua pobreza, eles não abandonavam a Cristo, eles não negavam a Cristo, eles não diziam: Jesus não me abençoou, Jesus não me deu 100 vezes mais, então eu não quero servir esse Cristo. Jesus está elogiando essa igreja. Jesus diz: eu conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O que essa igreja estava passando? Como eu disse na introdução da semana passada, a igreja cristã, ela sofria perseguição vinda de dois lados. Primeiro, do povo judeu, que simbolizava a perseguição no lado religioso. Depois, a perseguição pelo Império Romano, que simboliza o governo. Eles estavam sofrendo perseguição de ambos os lados. Mas aqui Jesus vai falar agora da sinagoga que existia naquela cidade. Para vocês terem uma ideia, para se formar uma sinagoga numa cidade, precisava ter necessariamente 10 famílias judaicas. Então isso mostra que no mínimo essa cidade tinha de 10 para mais famílias. Ou seja, a concentração de judeus nessa cidade de Esmirna, ela era grande. E Jesus vai chamar essa sinagoga de judeus, aqueles que se diziam o povo de Deus. Jesus vai olhar para eles e dizer: vocês estão perseguindo a minha igreja, vocês são sinagoga de Satanás e não minha. Às vezes nós olhamos, e aqui eu entendo, muitas vezes as pessoas perseguindo a igreja do Senhor. Muitas vezes as pessoas se levantam contra aqueles que pregam o evangelho. Mas o que Jesus está realmente mostrando é quem está por trás da perseguição. Jesus está dizendo: não são as pessoas, os judeus ali naquele momento. É Satanás que está influenciando isso. Eles são sinagoga de Satanás. Se dizem judeus, mas não são. Jesus está aqui ressaltando o ensinamento de Paulo à igreja. Jesus está dizendo: os verdadeiros israelitas são aqueles da fé, não aqueles da carne. Aqueles que são descendência de Abraão, aqueles que creram em Cristo. Mas Jesus aqui vai dizer algo que é importante para nós entendermos: que a perseguição aqui não estava sendo motivada apenas pelo fator humano. Por trás do fator humano existe a influência de Satanás. E nós precisamos entender isso, porque às vezes, por causa de alguns extremos, nós olhamos algumas pessoas que espiritualizam tudo. Para eles tudo é o diabo, tudo é o inimigo. Aí nós olhamos para isso e a gente diz: não é bem assim. E aí a gente vai ao outro extremo pensando que tudo é o homem, que Satanás está quieto no seu canto. Quando a verdade é que nós precisamos entender que o diabo, Satanás, ele é um inimigo que a igreja vai enfrentar até a consumação dos tempos. Portanto, nós não podemos ser negligentes. A palavra de Deus vai nos ensinar: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz: em nenhum momento as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Jesus estava fortalecendo a ideia, dizendo para eles: eu conheço a situação que vocês estão passando. Eu sei que vocês têm sofrido com as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. A palavra blasfêmia aqui, ela significa falar mal. E era o que os judeus faziam. Eles iam até o Império Romano e eles falavam mal dos cristãos e inventavam mentiras.
Eles iam e diziam que os cristãos estavam se levantando contra o Império Romano. E isso era uma acusação muito grave, porque fazia com que o Império perseguisse com uma ganância, com uma avidez muito maior. E Jesus olha para eles e diz: eu conheço a blasfêmia desse povo, que tem perseguido vocês, que tem falado mal, que tem levantado calúnias contra vocês. E ainda ele diz, isso é influência não apenas das pessoas que estão fazendo, mas por trás existe a influência maligna de Satanás. E nós precisamos estar atentos, porque querendo ou não, somos a igreja do Senhor. E provavelmente, se formos fiéis a Cristo, o mundo nos odiará. Se formos de fato fiéis a Cristo, provavelmente também enfrentaremos perseguições e calúnias daqueles que se dizem povo de Deus, mas não são, estão sendo influenciados por Satanás. Em algum momento da nossa vida, se formos fiéis a Cristo, passaremos por esse tipo de situação. Mas Jesus está olhando para essa igreja e está dizendo: eu sei do que vocês estão passando e isso é digno de elogio, porque mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às calúnias, mesmo em meio às difamações, vocês permanecem fiéis. Esse é o teor do que Jesus ensinava. Jesus dizia assim: bem-aventurado sois vós quando os injuriarem e os perseguirem por minha causa, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É nesse contexto que Jesus agora vai dizer: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. É num contexto de perseguição, num contexto onde eles estão sendo injuriados e mesmo assim eles fazem a diferença onde foram chamados. É isso que Jesus está dizendo para nós, que como igreja de Cristo, vocês possivelmente vão ser injuriados por causa do nome do Senhor, mas bem-aventurado quando vocês forem injuriados e forem perseguidos por causa de Cristo, porque a recompensa de vocês não é aqui, vocês vão receber lá no céu por serem fiéis. Mas aí Jesus continua agora escrevendo, e no versículo 10, depois de fazer alguns elogios, de dizer que Jesus estava por dentro, que ele conhecia a situação da igreja, Jesus agora vai trazer alguns conselhos a essa igreja e algumas promessas. Vejamos aqui o primeiro conselho. Jesus diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aqui uma coisa fica clara: a igreja passaria por sofrimento. Mas Jesus vai dar um conselho: não tenha medo disso. Às vezes, quando apresentamos o evangelho às outras pessoas, ou quando entramos na igreja, somos levados a entender que servir a Cristo será um mar de rosas, que tudo será mil maravilhas. Venha para a igreja que você não vai ter mais problema. O Senhor que eu sirvo vai solucionar tudo. É mentira, não é o evangelho isso. Jesus está escrevendo para essa igreja e está dizendo: vocês vão sofrer. Não tenham medo, mas vocês vão sofrer. Eu vejo aqui o que Paulo estava ensinando a Timóteo. Paulo estava dizendo: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Esse é o verdadeiro evangelho. Se servirmos a Cristo com fidelidade, é inevitável que nós sofreremos dificuldades, sofrimentos e tribulações, perseguições, porque, como eu disse, o mundo nos odiará. Mas é nesse contexto onde Jesus diz para ele: não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer, que Jesus agora vai continuar falando o que ele já havia falado antes. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição por 10 dias. Aqui eu volto a dizer, Jesus está mandando essa igreja olhar para o que está além dos olhos. Jesus está dizendo: vocês vão ser encerados nas prisões, vocês serão presos por não negar a fé. Mas Jesus está dizendo que por trás do imperador, por trás do império, por trás dos soldados que executarão isso, existe uma ação maligna do diabo. Por isso que Jesus diz: saibam que o diabo os lançará. E aqui nós vamos ver que o mundo jaz no maligno. É ele quem tem exercido autoridade e domínio. Ele é o Deus desse século. É por isso que o mundo e a igreja não podem andar juntos. E Jesus aqui então está fortalecendo eles, dizendo: não tenham medo. Saibam que o diabo os lançará alguns de vocês em prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eles já sofriam perseguições. Lembra de Nero? Na semana passada eu falei sobre ele. Nero é aquele cara que vai lá e incendeia a cidade de Roma. Dos 14 bairros,
10 são queimados, sobra só 4. E esses 4 eram densamente povoados por cristãos. Nero vai lá e joga a culpa em quem? Nos cristãos. Isso desencadeia uma grande perseguição, muitas pessoas passam a ser mortas. O próprio imperador Nero, ele agora vai queimar os cristãos como tochas vivas. Tamanha crueldade. Se vocês olharem, o imperador que vem depois de Nero, Vespasiano, ele inaugura o Coliseu Romano e ele dá uma festa de 100 dias, onde a história diz que mais de 100 mil cristãos foram mortos, simplesmente como espetáculo para entreter o povo. Jesus olha para essa igreja e está dizendo: não tenham medo da perseguição que está se levantando. Não tenham medo, porque vocês serão presos e possivelmente seriam julgados e condenados à morte. Possivelmente muitos dos que ali seriam presos, o fim deles seria morrer. Se nós olharmos o imperador que estava ali, agora exercendo o poder, quando essas cartas são direcionadas à igreja, Domiciano, ele foi chamado de o segundo Nero. Esse foi um dos maiores opositores do cristianismo, porque ele perseguia e mandava matar os cristãos. Se vocês olharem a história, vai dizer que mais adiante, lá antes do ano 300, se levanta um outro imperador chamado de Diocleciano. Foi considerado o maior de todos os perseguidores da igreja. Então ele assinou um decreto aonde as pessoas tinham a autoridade de queimar todos os exemplares das escrituras que o povo tinha naquela época. Dizem que as cidades se reuniam durante a noite e levavam todas as escrituras bíblicas que existiam naqueles dias e tacavam fogo. Tamanha era a perseguição que existia sobre a igreja. Mas Jesus está dizendo para a igreja uma mensagem que servia não só para a igreja de Esmirna daquele tempo, daquela época, como serviria para as igrejas de todos os tempos, inclusive a nossa. Vocês vão sofrer perseguição. Muitos de vocês vão ser presos por não negar a fé. Ainda assim, Jesus está dizendo: permaneçam fiéis até a morte. Olha só como é que é interessante. E essa mensagem ela é muito contemporânea, principalmente para o nosso país. Provavelmente, muito em breve, nesse país, a pregação do Evangelho vai gerar prisão. Pregar o verdadeiro Evangelho, como ele está nas Escrituras, como Jesus ensinou, vai ser motivo para as pessoas irem presas. Do jeito que a nossa Constituição tem mudado. Basta você olhar para um ensinamento muito simples da Palavra de Deus. Homossexualidade é pecado à luz da Bíblia. Agora, vai você pregar isso, você corre o risco de ir preso por difamação. Porque Deus amou a todo mundo. Porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus vai honrar a sua palavra. Deus diz que isso é pecado, que não herdarão o reino de Deus. E aí a igreja ou prega o que Jesus disse, o que está nas Escrituras, ou ela se omite para não ser presa. Muito em breve, é provável que a nossa igreja deste país vá começar a passar por essas situações. E aí eu pergunto para vocês, estão preparados? Estão dispostos a pregar o Evangelho, sabendo que isso pode levar vocês à prisão? Sabendo que por trás dos homens que estão fazendo a nossa Constituição, que estão ali fazendo esses decretos, existe uma ação do diabo. Vocês estão dispostos a sofrer perseguições? Até onde a fé de vocês leva vocês em Cristo? Jesus ainda vai escrever para a igreja o seguinte: saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para serem provados, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. O número 10 na Bíblia, ele é simbólico. Ele está aqui falando de um período curto, mas que seria também um período completo. Esse período curto, o que Jesus está dizendo para a igreja? Vocês não vão ser perseguidos para sempre. Vocês sofrerão sim perseguição, mas ela vai chegar ao fim. Jesus aqui está trazendo uma palavra de incentivo e de consolo para a igreja. Permaneçam fiel, porque isso vai passar. Jesus vai dizer ainda: seja fiel até a morte. E é muito importante nós entendermos isso, porque se da parte dos judeus eles sofriam difamação, da parte do Império Romano eles sofriam privações, eles eram perseguidos. Ser cristão tirava todos os direitos deles.
Porque se eles fossem saqueados, como é que eles iam chegar às autoridades e dizer, olha, roubaram os meus pertences? Eles não tinham direitos, eles eram cristãos. Ser cristão, às vezes, era motivo para que os seus bens fossem todos confiscados. Por isso que a igreja aqui, ela era uma igreja pobre. Mas Jesus olha para essa igreja, depois de dizer, eu sei o que vocês estão passando, e eu sei o que vocês ainda vão passar, Jesus vai dizer, sejam fiéis até a morte. Se vocês lerem o livro de Apocalipse, as revelações do tempo do fim, vocês vão ver que o que nos aguarda, o que espera a igreja, é perseguição. Muitos serão levados a cadeias. A Bíblia diz, aquele que tiver que ir preso, irá preso. Aquele que tiver que ser morto, será morto. E é nisso que se confirmará a fé. Você está disposto a ser preso por causa da palavra de Deus, para não negar a Cristo? Você está disposto a entregar a sua própria vida, se isso bater hoje à nossa porta? Talvez você diga, não, eu morreria por Cristo. E se daqui a pouco for um familiar seu que é posto na sua frente, e eles vão dizer, nega Cristo ou ele morre. Até onde vai a nossa fé? Eu sei que é forte, eu sei que é chocante, mas nós precisamos entender que Jesus está dizendo para a igreja, vocês vão passar por perseguições, muitos de vocês vão ser postos à prova, vocês vão ser encerados em prisões, em cadeias, e o final disso, para muitos de vocês, ainda vai ser a morte. Mas Jesus está dizendo, seja fiel até a morte. Até onde a nossa fé vai nos levar? Por que Jesus não escreveu para essa igreja dizendo, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê vocês na bênção vão se arrepender? Por que Jesus aqui não diz para essa igreja, em vez de dizer, olha, a fidelidade de vocês vai levar à morte, Jesus não prega um evangelho dizendo, olha, a fidelidade de vocês vai botar vocês no palco, enquanto aqueles que não ajudaram vocês vão estar na plateia. Vejam o teor da mensagem de Cristo. Jesus está dizendo que sim, ser fiel a Ele, às vezes pode te prejudicar nesse mundo. Mas é nisso que consiste a nossa fé, independente da circunstância, independente da ocasião, independente do que a igreja passa. Nem sempre o final das nossas perseguições será bênção. Às vezes vai nos levar a um caminho que aos olhos do homem é prejuízo. Mas aos olhos de Deus, isso rende glórias a Ele e galardões a nós. Jesus ainda diz para essa igreja, seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. A palavra coroa aqui, ela vem do grego Stefanos, e se refere a uma coroa da vitória. Lembra que lá no começo eu disse que essa cidade de Esmirna, ela era uma cidade que se destacava por causa dos seus esportes? Jesus aqui ele vai usar uma figura que a igreja ali daquele local conhecia. Era empregada através da figura dos atletas. Todo atleta, quando ele terminava a sua carreira, ele completava a sua corrida e ele vencia, ele era coroado. E Jesus está aqui trazendo uma mensagem para a igreja dizendo, se vocês forem fiéis até a morte, se vocês completarem a carreira, se vocês chegarem ao final, vocês serão vencedores e vocês serão coroados com a coroa da vida. Jesus está usando figuras que eles conheciam para falar o que aconteceria com a igreja. E é nesse contexto, então, que Paulo ele escreve a Timóteo dizendo, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe quais são as promessas da palavra de Deus? Que se formos fiéis até o final, se não negarmos a Cristo, se guardarmos ao Senhor, se esperarmos por Ele até o final, a morte não é o fim, porque nós vamos receber a coroa da vida. Jesus está falando sobre eternidade. É nesse contexto que nós vamos começar agora a se encaminhar para o fim, o versículo 11, o último versículo direcionado a essa igreja, onde Jesus vai trazer aqui um conselho e uma promessa. Conselho então, Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, no plural, às igrejas.
Porque no plural, Jesus está escrevendo para uma igreja, mas chega no final ele diz para ouvir o que está sendo escrita a todas. Porque como eu disse no começo, embora Jesus escolheu apenas 7 igrejas, não existiam só 7. O 7 aqui na Bíblia, ele é um número simbólico que representa a plenitude, a totalidade. Jesus estava dizendo, o conteúdo dessa carta e das demais vão servir para todas as igrejas, não só as de agora, mas as que ainda virão até o tempo do fim. Jesus estava dizendo que ele escreveu para aquela igreja daquele tempo, que hoje já nem existe mais, ela serve para nós hoje. Se vocês forem fiéis, é muito provável que o mundo os odiará. É muito provável que vocês sofrerão perseguições e que provavelmente muitos possam ser levados até a serem presos por causa da pregação do Evangelho. E não só serem presos, em muitos lugares muitas pessoas serão levadas à morte por não negar a fé. Nós vimos aqui o ano passado, o pastor passou lá um vídeo na igreja, na sede, de missionários que são sustentados pela nossa obra no exterior, em regiões onde a cultura é uma cultura muçulmana, onde ser cristão não leva as pessoas apenas a serem presos, leva elas a serem decapitadas, serem mortas. Nós vimos ali a história de uma família. Eles tinham posses, eles tinham bens, eles tinham terras naquela localidade, mas aí chegam os muçulmanos ali e eles vão dizer, vocês têm 24 horas para negar a Cristo ou fugirem. Se nós voltarmos amanhã aqui, vocês serão mortos. E aí existem vários centros de concentrações de pessoas refugiadas que por causa da sua fé, por não negarem a Cristo, tiveram que abandonar tudo. E outros tantos que não abandonaram e foram mortos por causa da fé em Cristo e não negaram ao Senhor. Nós vimos aqui, o ano passado no noticiário, cristãos egípcios sendo mortos por não negarem a fé. Outros sendo colocados dentro de uma jaula e colocados dentro da água para morrerem afogados, porque não negaram a fé. Às vezes você pensa, não, isso não é para o nosso tempo, não é a nossa realidade. Mas a igreja do Senhor em muitos lugares do planeta está sofrendo isso. E é provável que nós, como igreja do Senhor, aqui no Brasil, de alguma forma, talvez não mortos, talvez sendo presos, mas provavelmente também sofreremos isso não muito longe daqui, não num futuro muito distante. E é por isso que eu convido vocês a meditarem nessa noite, até onde a fé de vocês leva vocês em Deus. E Jesus então encerra essa carta dizendo o seguinte, ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O que Jesus está dizendo para essas pessoas, onde muitos deles seriam mortos por guardar a fé? Embora o homem possa matar o corpo de vocês, embora muitos venham a ser mortos nesse mundo, Jesus está dizendo, vocês não sofrerão a segunda morte. Não tenham medo daquele que pode matar o seu corpo. Antes tenham medo daquele que depois de matar o corpo de vocês tem o poder de lançar vocês no inferno. Isso é a segunda morte. Era disso que Jesus estava falando. A condenação eterna, ela é chamada na Bíblia de segunda morte. Basta vocês lerem o livro de Apocalipse, lá pelo capítulo 20, do versículo 6, o versículo 14, são textos que vão dizer, felizes os santos que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Se vocês continuarem lendo, vai dizer, eles serão sacerdotes de Deus em Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Então a morte e o Hades, o versículo 14, foram lançadas no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. O que é a segunda morte? A condenação, a separação eterna de Deus. Se vocês lerem Apocalipse 21, versículo 8 diz, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. O que Jesus está dizendo para essa igreja? Se vocês forem fiéis até o fim, ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Jesus está dizendo, mesmo que vocês moram aqui por não negar a fé,
vocês não serão lançados no lago de fogo, porque a vida eterna já está garantida. Jesus está dizendo, mesmo que a fé de vocês leve vocês a terem um tempo de vida abreviado aqui na terra, lá no céu vocês vão viver eternamente com o Senhor. Não tenham medo da morte, não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Mesmo que vocês, por causa da fé que estão guardando, sejam levados ao extremo de padecer aqui, a vida eterna é o que lhes espera. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que mora, viverá. E essa é a esperança que Jesus não apenas deixou para aquela igreja, mas está deixando para nós. Que nós possamos ser fortalecidos pelas suas promessas. É por causa da nossa fé, baseada na palavra do Senhor, naquilo que Ele nos deixou, que nós seremos fortalecidos a não negar a Cristo diante das circunstâncias. É mantendo isso em mente, que mesmo que aqui eu venha padecer, a eternidade é o que nos espera. Precisamos ser fiéis para que a nossa eternidade seja com Cristo. Aqueles que querem salvar a sua vida, perderão. Mas quem perder a sua vida por causa dele, a encontrará. Essa é a mensagem que Jesus vai trazer no livro de Apocalipse. Jesus diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, que diante da morte não amaram a própria vida. O conceito de vitória que a palavra de Deus nos ensina, ele é diferente do conceito do mundo. O conceito de vitória nas Escrituras, às vezes é você morrer. Mas Jesus está dizendo, eles o venceram por causa da palavra, do testemunho que deram, porque mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Isso é vitória, isso é vencer. Eu quero convidar vocês, igreja, nessa noite, a se entregar a Deus. Que nós possamos nos deixar ser ministrado pelo Espírito Santo, ao ponto de que a nossa fé seja levada ao extremo de servirmos a Cristo, independente do que ainda vamos enfrentar pela frente. Que nós possamos, de fato, dizer ao Senhor, Deus, eu me entrego a Ti. Não sei o que virá, mas eu estou disposto a me entregar ao Senhor. Mesmo que isso me leve à dor, mesmo que isso me leve ao sofrimento, mas eu, Senhor, eu quero render ao Senhor. Faça essa oração se for da sinceridade do coração de vocês. Eu quero convidar vocês a se entregar a Deus nesse momento. Independente do futuro que nos espera como sendo igreja do Senhor, que nós possamos entender que isso às vezes pode nos levar por caminhos que geram sofrimento, mas o Senhor sabe de todas as coisas.